contato com a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te louvo e eu te bendigo, ó Pai, por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Deus, que esta palavra poderosa, Senhor, que é uma semente para as nossas vidas, possa, Senhor, encontrar em cada um de nós um solo fértil, ó Pai, para que ela possa crescer, para que ela possa, Senhor, frutificar através da nossa vida. Senhor, eu te apresento todos os ouvintes da tua palavra e peço que o teu Espírito Santo haja em nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem nessa noite é o trabalhar do Espírito Santo. Irmãos, a obra de Deus, da qual nós fazemos parte, ela é totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você está aqui hoje guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós louvamos aqui hoje guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos ouvindo a palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que faz-se na obra de Deus é na direção do Espírito Santo. Veja que até a tentação de Jesus também foi na direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma coisa nós temos que colocar na nossa mente: o Senhor é o dono e o diretor da igreja, da obra, de tudo que nós fazemos. Então aqui nós já compreendemos que existe um agir sobrenatural sobre nós, existe um agir sobrenatural ao nosso redor. Nós não estamos vendo, nós não estamos tocando, mas nós temos certeza que existe um agir de Deus no nosso meio. Aqui, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês, dentro desta casa, dentro desta visão, como que o Espírito Santo age e como que o Espírito Santo guia as coisas. Irmãos, se eu pudesse resolver um problema, eu resolveria. Se você pudesse resolver um problema, você resolveria. Eu tenho certeza que se você se deparar com um problema, você não vai deixar o problema lá se resolver sozinho. Se você puder resolver, você resolve. Só, irmãos, que a obra de Deus não tem como eu resolver as coisas. Não tem como você resolver as coisas. Quem resolve tudo na casa do Pai é o Espírito Santo. Então, esta é a direção. Quando nós estudamos, nós aprendemos que nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. Nós tivemos um grande mover de Deus no Antigo Testamento, que o Pai, o Todo-Poderoso, moveu. Nós tivemos a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo caminhando por essa terra, e Ele também realizou um mover extraordinário. Mas Ele disse assim, eu vou para o Pai, e quando eu for, eu vos enviarei o Consolador. E Ele diz que este Espírito Santo, Ele nos ensina e Ele nos guia. Hoje nós vivemos a era do Espírito Santo.
Esse Espírito Santo é que dá toda a direção que nós temos. Esse Espírito Santo é que nos guia em tudo que nós fazemos. Esse Espírito Santo é que vai à nossa frente, é que cuida de nós, é que está no nosso entorno. Mas todas essas coisas nós só conseguimos compreender se nós estivermos abertos à ação do Espírito Santo. Se nós entendemos que é através dele que nós fomos trazidos para a casa do Pai. É através dele que nós nos reunimos aqui na casa do Pai. É através dele que nós realizamos tudo que nós fazemos. Porque Jesus, ele deixou claro: sem mim nada podeis fazer. Esse Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai Todo-Poderoso, é ele que nos dirige. Por isso que às vezes a gente pensa, vou fazer as coisas da maneira A, ou vou fazer as coisas da maneira B, e às vezes a gente não funciona do jeito que a gente quer, a gente não consegue fazer dar certo, e de repente uma pessoa vem e faz algo de uma maneira totalmente diferente de nós e dá certo. Mas por quê? Na obra de Deus, aquilo que é guiado pelo Espírito Santo floresce, aquilo que é guiado pelo Espírito Santo frutifica, aquilo que é guiado pelo Espírito Santo dá resultado. É assim que funciona na igreja, é assim que funciona na forma do Espírito Santo agir. Aqui, irmãos, nós temos uma casa em Cesareia, e o dono da casa se chamava Cornélio, ele era um centurião, e nós temos várias histórias de centuriões aqui na Bíblia. Ele fazia orações, lá na casa dele ele orava, e ele também ajudava as pessoas necessitadas, e ele teve uma visão de Deus, e veja que na visão, conforme nós fizemos já a leitura inicial, ele viu um anjo de Deus, e esse anjo disse para ele: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido pela memória diante de Deus. E ele deu uma missão para Cornélio. Ele disse: agora pois envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, porque ele vai te dizer o que você vai ter que fazer. Então veja, o anjo que apareceu na visão para Cornélio não pregou o evangelho para ele, não ensinou ele o que ele deveria fazer, mas ele deu um endereço e falou: manda chamar a Simão Pedro. Quem era Simão Pedro? Pedro, ele era um apóstolo de Jesus, um enviado de Jesus, uma pessoa que andou com Jesus, que comeu com Jesus, que viveu com Jesus e que tinha toda a autoridade para ensinar em nome de Jesus. O anjo, ele não tinha essa incumbência. O próprio anjo poderia ter pregado o evangelho, poderia ter ministrado sobre a vida de Cornélio, mas ele não fez. Ele apenas disse, ele apenas deu um recado, ele apenas transmitiu uma mensagem que ele deveria chamar a Pedro. Irmãos, tudo isso estava acontecendo, e o apóstolo Pedro, até esse momento, ele não sabia de nada. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado, dos quais estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles em seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Preste atenção aqui, que enquanto aqueles homens se aproximavam, isso o Espírito Santo estava vendo tudo. Só para você entender, o Espírito Santo sabe a hora que você saiu e a hora que você vai chegar. Então ele observa tudo. Então ele estava lá observando. O Espírito Santo percebeu que aqueles homens já estavam chegando perto de onde Pedro estava. E aí Pedro também teve a mesma atitude que Cornélio teve lá na casa dele, só que ele estava em outra casa e teve a mesma atitude. Olha o que ele fez. Ele subiu ao terraço para orar, para conversar com Deus. Então, irmãos, preste atenção. O Espírito Santo, ele se moveu pela oração de Cornélio. E o Espírito Santo, ele se moveu através da oração do apóstolo Pedro. Quando você orar, o Espírito Santo, ele se moverá.
Quando você decidir falar com Deus, quando você decidir ter uma vida de oração, então o Espírito Santo, ele se moverá através de você. Quando você, irmão, está na presença de Deus, acontecem algumas coisas que você não tem como explicar logicamente. Você não tem uma lógica, você não tem um sentido, não tem como você ter uma visão completa da situação. Mas o Espírito Santo, ele trabalha. O Espírito Santo, ele age. O Espírito Santo, ele toca, ele move-se, mas você precisa ter o compromisso de orar todos os dias. Era o que Cornélio fazia e era o que o apóstolo Pedro fazia. Preste atenção, esta obra está sendo movida, está sendo gerida pelo Espírito Santo. Quando os homens estavam quase chegando, você vê que a Bíblia dá o detalhe. Pedro estava orando e, tendo fome, quis comer. A fome do apóstolo Pedro foi a deixa que o Espírito Santo teve para trazer a revelação. E a Bíblia diz que enquanto preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de espírito. A comida estava quase pronta. E viu o céu aberto, agora a visão do apóstolo Pedro. E descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro duvidando entre si, pensando do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. É aqui que Pedro está? E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha a palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo falou diretamente ao apóstolo. Ele deu a visão e ele falou ao apóstolo: eu os enviei. Então, quem enviou aqueles 3 homens, quem estava trabalhando na vida de Cornélio, quem estava agindo lá, foi o Espírito Santo de Deus. Então, eu vou explicar uma coisa para você. O Espírito Santo, ele trabalha aqui e ele trabalha lá. O Espírito Santo, ele trabalha lá e ele trabalha aqui. Tem alguém orando em algum lugar, tem alguém buscando em algum lugar, e o Senhor está trabalhando aqui e está trabalhando lá. O Espírito Santo falou: eu os enviei. Ou seja, o GPS do céu seguiu certinho. Só no outro dia que eles chegaram. Então o Espírito Santo foi esperando. Ainda não é hora de tocar em Pedro, ainda não é hora de dar visão para Pedro, ainda não é hora de revelar para Pedro, mas na hora certinha o Espírito Santo foi lá e revelou. O Espírito Santo usou uma linguagem que Pedro conhecia, que era da alimentação. Quando você estuda a Bíblia, você observa que os judeus, por exemplo, eles não comem carne de porco. Isso é estritamente para os judeus. Os judeus não comem camarão. É estrito aos judeus. Está aqui, é Bíblia. É ensinamento para o povo judeu. Então, o povo judeu não comia algumas coisas. E aí, o Senhor mostrou para ele os animais que ele não podia comer. E quando ele vê aqueles animais, e a palavra de Deus mata e come, naquele primeiro momento ele disse: eu não como coisa imunda. Mas o Senhor, depois vocês vão ver a explicação, ele estava mostrando para ele a respeito de animais em si, que não era para ele começar a comer esses animais que ele já não comia, mas era para mostrar para ele que o evangelho deveria ser pregado a todas as pessoas, inclusive aos não hebreus.
aos não-judeus, aos não-israelitas. Mas por que Deus deu esta visão para Pedro naquela hora? Porque Pedro estava com fome. Então foi ali que o Senhor os ensinou. Irmãos, quando nós fazemos a obra de Deus, a gente passa por algumas situações. Muitas pessoas aqui, se você for conversar com elas, elas vão te contar de experiências que elas tiveram. Eu vou contar uma experiência para vocês que eu tive. Agora eu quero explicar antes para você compreender. As experiências com Deus, elas não partem de você. Não adianta você falar assim: Senhor, eu quero ver anjo, Senhor, eu quero ver anjo, Senhor, me mostra um anjo, Senhor, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo, Não, aí você vai ficar passando mal, você vai ter problema, entendeu? Não é isso. Se o Senhor quiser te mostrar ou te revelar, vem dele, você compreendeu? Então ninguém vai ficar: Senhor, me revela, me mostra, me revela. Você vai passar talvez décadas para pedir. Só vai acontecer se Deus quiser. Então, uma coisa que você tem que compreender: tudo começa em Deus, entende? Esta igreja começou em Deus, a minha vida começou em Deus, a tua vida começou em Deus. Então, qualquer manifestação começa em Deus. Veja, Deus que decidiu fazer tudo isso que nós estamos lendo. Então, eu não quero que você entenda o seguinte, que é pela minha busca que o Espírito Santo vai fazer. Não, é pela oração, é pelo meu contato com Deus. E se o Espírito Santo precisar de mim ou de você, ele vai nos usar. Entenda, os dons são do Espírito. Qualquer dom é do Espírito, não é nosso. Não é assim: Deus não te entrega um dom e você, a partir daquele momento, você fala: o dom é meu. Se fosse de alguém, aquela pessoa poderia usar a hora que ela quisesse, mas não é. Os dons são do Espírito. Então, o Espírito Santo em você, ele pode te usar para curar uma pessoa, ele pode te usar para levar uma palavra para uma pessoa, ele pode te usar para libertar uma pessoa, ele pode te usar para várias coisas na sua vida, isso vindo dele, entende? Então, nós não temos que ter em nós aquela ansiedade para ver a manifestação. Senhor, me mostre. Tem gente que assim, joelha, pula, roda, Senhor, termina, não aconteceu nada, foi embora para casa, não tem nenhum, aconteceu, você viu, mas não vi nada, aconteceu nada, estou decepcionado. Por quê? Porque as pessoas, eu já mostrei para vocês na Bíblia, quem faz isso são os profetas de Baal, que se cortam, que se rasgam. O profeta de Deus, ele fez uma oração simples, ele falou: Senhor, ó Deus, bum, desceu o fogo do céu, acabou, foi na hora, entende? Então, começa em Deus. O que aconteceu comigo? Eu estava numa oração na igreja. A nossa oração, nessa igreja que eu fui pastor, ela era toda sexta-feira depois do culto. Porque se a gente orasse de manhã, fazia parede com o vizinho, e o vizinho pediu para mim, falou: pastor, o único dia que eu tenho para dormir é domingo. Aí vocês vêm, abrem a igreja, faz uma gritaria, aí eu acordo. Aí depois vocês ficam em silêncio e eu não tenho mais sono. Ele falou: o senhor não me incomoda nada, tem como o senhor não orar no domingo de manhã? Eu falei: então tá bom, não vou. Aí passamos a orar na sexta-feira depois do culto. Então, quando terminava o culto, a gente começava a orar. E naquele dia, oração comum, igual a gente faz aqui. Canto umas canções, leio uma palavra, e aí vou fazendo orações dirigidas. E nessa oração que eu estava participando, eu percebia que tinha uma das irmãs que estavam lá, e que ela estava chorando muito. Ela chorava bastante, né, e tal, e pediu oração, e nós oramos. E aí, dentro daquela oração, enquanto as pessoas estavam orando por ela, que eu não sabia nem o que estava acontecendo com ela, mas ela só pediu oração, que às vezes no final as pessoas perguntam: alguém quer receber uma oração? Então foi nessa hora. Aí eu perguntei assim, eu falei: gente, eu estou vendo assim uma prateleira com um ursinho rosa numa prateleira. Alguém aqui tem uma prateleira com um ursinho rosa? Olha só as coisas que acontecem com a gente. Nada a ver. Todo mundo ficou em silêncio. E eu passei vergonha. Acabou a oração.
Aí veja bem, quando acabou a oração, veio essa irmã e o primo dela falarem comigo. Falar assim: ah, pastor, ela tem na prateleira dela um ursinho rosa. Eu falei: por que vocês não falaram na hora da oração? Eu saí correndo lá na rua para chamar os irmãos: irmãos, volta aqui, irmãos, volta. Quase que eu saí correndo. Eu saí correndo. Eles voltaram, os irmãos voltaram, acharam até que alguém tinha morrido. Continuou. Eu falei: aqui, irmãos, ó, tá aqui. Aí eu falei para ela assim, o que está acontecendo com você, já que você pediu oração aqui? Aí ela falou que ela sentiu uma angústia muito grande, ela estava sentindo desejo até de se matar, de morrer e tal. Eu falei: mas o que esse ursinho significa para você? Aí ela falou que aquele ursinho foi um ex-namorado dela que tinha dado para ela de muito tempo atrás, e que ela tinha terminado o relacionamento, e que aquilo era um ponto. Irmãos, veja bem, o demônio não estava no ursinho, não era um capeta, um satanás, não é nada disso. Preste atenção. O que estava levando aquela revelação, aquela visão que Deus me deu, foi simplesmente para mostrar para aquela moça que não era aquele o fim dela, não é porque aquele homem tinha ido embora e ela mantinha um vínculo afetivo por causa daquele ursinho, por causa daquela coisa, porque o que estava trazendo aquela tristeza profunda e a vontade de morte nela era essa decepção, essa desilusão do passado. Então, no meu entendimento, o Espírito Santo só me deu aquela visão naquele momento. Eu falei para ela assim, e os irmãos voltaram. Falei: irmã, a irmã está disposta a doar esse ursinho para alguém, dar ele para alguém, para cortar com essa lembrança, acabar com essa lembrança aqui hoje. Aí ela falou: então eu vou fazer isso, pastor, eu vou doar para uma criança, vou entregar para alguém. Hoje essa irmã está casada, tem filha, vive a vida dela normal, e o Espírito Santo é que trabalhou naquele dia por uma coisa pequena, mas aquela angústia dela fez o Espírito Santo me dar aquela visão daquele momento. Nunca mais vi urso de cor nenhuma, só para deixar bem claro para você, nem sabia, nunca tinha ido na casa dela. Mas o que eu quero te mostrar, irmão, é que às vezes o Espírito Santo, a obra de Deus, vai ser feita de uma maneira que a gente não vai ver uma lógica aparente, mas é uma forma do Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas. Então, se o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, é o que faz a gente permanecer firme na presença do Senhor. Então, vou repetir, o Espírito que trabalha aqui, trabalha lá. Então, você pode achar assim: não, mas o que eu falo ninguém está ouvindo, ninguém está prestando atenção. Está prestando atenção sim, porque o mesmo Espírito que trabalha na nossa vida, ele trabalha na vida dos filhos de Deus que estão espalhados por aí. A forma de Deus agir, de Deus trabalhar, de Deus fazer as coisas, não é no nosso raciocínio, na nossa forma de ser. Quando você não compreende isso, você acha que a obra é do homem, você se decepciona. Porque se você achar que as igrejas de Deus são guiadas por homens, e que nós fazemos as coisas de acordo com aquilo que nós pensamos, que nós combinamos as coisas, que nós fazemos as coisas do nosso jeito, você pode perder a bênção de Deus. Mas se você compreender que o Espírito Santo que estava em Pedro, o Espírito Santo que falou com Cornélio, o Espírito Santo que levou aqueles 3 homens lá, é o mesmo Espírito Santo que está sobre a minha vida, é o mesmo Espírito Santo que está sobre a sua vida, e que continua fazendo a mesma obra. Essa obra é do Espírito Santo na sua vida. Não duvide disso. Não fica pensando assim: não, mas não, é o Espírito Santo. Irmãos, preste atenção numa coisa. Quando essa primeira parte da história terminou, o apóstolo Pedro, ele teve a compreensão que Deus queria que ele tivesse. Vai chegar um momento que Deus vai dar entendimento para nós das situações. Como eu contei a história para você, no primeiro momento eu passei vergonha. Eu ia embora para minha casa envergonhado, porque eu falei assim: olha, esse pastor está louco, está vendo ursinho rosa numa prateleira. E até eu pensei que eu estava louco, porque uma coisa sem lógica, entendem? Sem lógica. Mas, irmão, naquele primeiro momento eu falei: meu Deus, como é que eu vou olhar para cá desses irmãos agora que eu falei essa bobagem? Eu fiquei pensando isso comigo. Mas em seguida,
Quando eles contaram, e quando nós oramos no final de novo, continuamos a oração, e depois nós vimos que aquela pessoa foi completamente livre e continua vivendo a vida dela até hoje, aí eu entendi. Mas às vezes, no primeiro momento, você fica sem entendimento. E Pedro não estava entendendo absolutamente nada. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Aí Pedro falou: opa, então o negócio aqui é sério. É isso que você precisa compreender, irmãos, que a obra de Deus é uma coisa séria, não é uma coisa da nossa cabeça, não fomos nós que inventamos isso. O poder de Deus, ele se manifesta realmente. Você só está aqui porque você está na direção do Espírito Santo. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Aí já juntou uma caravana e foi todo mundo junto. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Ou seja, Cornélio se ajoelhou aos pés de Pedro, mas Pedro o levantou dizendo: levanta-te, que sou também homem. Pedro não recebia a glória de Deus. Essa é a diferença de quem se deixa usar por Deus, sabendo que o poder não é dele, o poder é de Deus. Então Deus, ele pode usar qualquer um de nós, mas o poder não é nosso, o poder é de Deus. É isso que você tem que entender. Se você entender isso, você vai chegar lá na frente. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam se ajuntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se e chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. A visão que Deus deu para ele era de animais, correto? Mas não era de animais que Deus estava falando. Deus estava falando de seres humanos. Então o apóstolo agora ele entendeu. Primeiro ele teve a visão que era para ele matar e comer os animais, mas ele disse: eu não mato, eu não como animais imundos. Então ele disse: eu já entendi o que o Espírito Santo está fazendo, porque lá na visão que eu tive se referia a vocês. Então eu entendo, não era para eu estar aqui, eu não podia entrar na casa de vocês, mas o Espírito Santo me fez entender que eu devo entrar aqui, que eu devo estar aqui, e é aqui que eu vou fazer a obra de Deus. Porque ali, irmão, não era uma coisa da mente do apóstolo Pedro, mas da mente do Espírito Santo. Olha o tanto de coisa que o Espírito Santo fez para que acontecesse o que aconteceu. E a Bíblia mostra o seguinte: aí, quando Pedro, ele pergunta lá o que aconteceu, aí o Cornélio vai explicar tudo de novo que nós já lemos. E aí, Pedro, abrindo a boca, a partir do versículo 34, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Entenda, meus irmãos, esse é um grande segredo de Deus. Os filhos de Deus estão espalhados pela terra, por todo o globo terrestre. Estão aqui em Vitória, no estado do Espírito Santo, estão nas cidades, estão nos nossos estados do Brasil, no Distrito Federal, estão no mundo todo. O Espírito Santo, ele está agindo, assim como ele age nas nossas vidas, ele está agindo na vida de todas as pessoas. E o Espírito Santo, ele vai nos reunindo. O Espírito Santo, ele vai nos juntando. Vou te dar um exemplo. A nossa igreja aqui não está completando todos os bancos cheios, mas nós ganhamos banco para botar lá naquele espaço vazio lá atrás. Aí você vai olhar para mim e fala assim: pastor, mas estava precisando descer com os bancos desses para o povo sentar mais para frente, porque não enche todos os bancos. Mas nós ganhamos banco, irmão.
Aí se você vai olhar para você, mas vai botar mais bancos, você vai ter mais espaço para aprender. Nós ganhamos um banco, nós vamos botar banco. Você entendeu, irmão? Então assim, quando você escuta o que a pastora Vanessa está falando ali, o que significa quando você está ganhando o banco? Nós estamos ganhando. É porque vai encher. Então Deus já está mandando primeiro os bancos para depois chegar o povo. Entendeu? É o que eu estou entendendo. Porque se você ganha banco primeiro, não é assim que funciona? Então assim, é nós que saímos daqui hoje falando assim, não, nós vamos comprar mais banco. Não, irmão, é algo que você vê que Deus, ele te dá alguns sinais. Antes de acontecer o Senhor, ele vai te mostrando, ele vai fazendo. E quando, irmãos, Deus faz uma obra, única coisa que você tem que aprender é o que Pedro demonstrou aqui. Esta obra, esta glória, tudo é de Deus. Você entende? Ninguém pode falar assim, não, mas isso é por causa do pastor César, ou isso é por causa do pastor A, ou da pastora B, ou do fulano. Não, irmãos, isso não tem nada a ver com a gente, tem a ver com ele. O Deus que trabalha aqui, ele trabalha lá. Entendeu? É Deus que está trabalhando. Então, quem é que levou Pedro até Cornélio? Foi o Espírito Santo. Quem é que trouxe você aqui? Foi o Espírito Santo. Quem é que me trouxe aqui? Foi o Espírito Santo. E quem é que vai trazer o restante? É o Espírito Santo. Para que ninguém fale assim, não, esta obra é de homens. Não, ela não é de homens, esta obra é de Deus. Esta obra é de Deus, igreja. Guarde isso no seu coração. Irmãos, a coisa que eu mais senti falta na pandemia eram as palmas. É verdade, quando você faz culto assim só para o celular, para transmissão, sem ninguém, é bem diferente. Na pandemia nós tivemos que fazer isso. Então as palmas aviva a igreja, amém, irmão? Por favor, diga para a pessoa que está do seu lado, você é de uma igreja que bate palma. Tem igreja que não bate, tá certo? Mas aqui bate palma. Meu filho que está aqui, ele foi, estudou um tempo no colégio adventista. E lá no colégio adventista tem culto. Não é isso, Dani? O primeiro culto que ele foi participar, que eles chamam lá de capela, ele chegou lá, foi cantar a música, o que o abençoado foi fazer? Bater palma. Aí todo mundo olhou para ele e falou, aqui não bate palma. Aí ele chegou e falou para mim, pai, lá não bate palma. Porque como ele cresceu na igreja quadrangular e vai ser arrebatado na igreja quadrangular, então ele não tinha essa noção de que tem igreja que bate palma e igreja que não bate. Então, entenda uma coisa, irmão, a igreja do Evangelho Quadrangular, ela cumpre a palavra de Deus que fala que todos os povos devem aplaudir, todas as pessoas devem bater palmas. Então vai se acostumando, igreja, a bater palmas para o Senhor. Isso desperta até quem está dormindo. A pessoa fica esperta na igreja quadrangular. Eu, pela primeira vez, quando eu estava no culto, eu falei, meu Deus, o que esse povo bate tanta palma? E olha, os irmãos às vezes ficavam chateados. Você não bate palma, bate palma. Assim, bate palma, bate palma. Bate palma. Aí os irmãos me ensinaram a bater palma. Ó, como é que bate palma? Os irmãos falavam assim, batia palma assim. Sabe quando sai som? Fala assim, não, irmão, ó. Onde é que eu aprendi isso? Na igreja. Os irmãos me ensinaram, vem cá, filho, vou te ensinar a você bater palma. Vou te ensinar a você bater palma. Mas, irmãos, isso é cultura da igreja. É a forma que o Espírito Santo trabalha. Então a igreja quadrangular, ela tem a sua forma de trabalhar. Outras denominações têm a maneira do Espírito Santo trabalhar lá. Vocês estão entendendo, irmão, o agir de Deus? Então preste atenção nisso. A forma que Deus se move aqui no nosso meio, a forma que Deus se move lá nos outros lugares, lá nos outros pontos, lá nas outras denominações, lá nas outras portas abertas. Que Deus seja louvado por isso. Agora, onde é que o Senhor nos chamou? É aqui, irmão. Então o mover de Deus na nossa vida está neste lugar, está aqui no meio de nós. E foi aqui que Deus abençoou Cornélio, foi aqui que Deus levou o apóstolo Pedro, e foi aqui que Deus nos trouxe.
Deus deu endereço, Deus deu lugar, Deus deu tudo. Então o que nós temos que fazer agora? É abraçar, que foi o que o apóstolo Pedro fez. O apóstolo Pedro, na sua pregação, ele só falou de Jesus, ele não falou de outra coisa. Ele disse o seguinte: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro, e este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Olha que obra que o Senhor fez. Qual foi a obra? O Espírito Santo tocou naquelas pessoas. O Espírito Santo veio sobre aquela casa, sobre os amigos de Cornélio, sobre os familiares de Cornélio, e todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, esta obra, ela é a obra do Espírito Santo, como eu falei no começo. E esta obra do Espírito Santo, ela está acontecendo na tua vida. E este Espírito Santo é o que vai te incomodar. Esse Espírito Santo é o que vai agitar o seu interior. Este Espírito Santo é que vai te guiar. Este Espírito Santo é que fará a obra através da sua vida. Eu, meus irmãos, estou bem sossegado, porque eu sei que o Espírito Santo te usará. Eu sei que o Espírito Santo falará através de você. Eu sei que o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida, assim como ele desceu na casa de Cornélio, ele descerá sobre as nossas vidas aqui na casa do Pai, para que nós possamos fazer a sua obra, para que nós possamos exaltar o seu nome. Não é uma obra em que eu estou dirigindo, eu não sou o dirigente da obra, ele é o dirigente da obra. Eu sou aquele que vai para onde ele manda ir e volto para onde ele me manda voltar. Então não se preocupe, irmão, o comandante da obra está na casa, o comandante da obra está aqui, o comandante da obra está lá, e esta obra vai ser feita. Esta obra poderosa vai ser feita na unção do Espírito Santo. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso.